Hoje, na nossa aula de desenho geométrico, nós vamos revisar e trabalhar os conceitos de reflexão através de questões, problemas. Peguem o planejamento da aula de hoje no blog da escola, acompanhem e a apostila como forma de apoio também para tirar as dúvidas e rever os conceitos. E peguem a atividade para fazer em anexo no blog. Como vocês já estão habituados, é bom que peguem os exemplos que eu vou mostrar, passem para o caderno de desenho para fazer o treino. Então, conforme eu colocar para vocês na videoaula, vocês dão pause no vídeo, passa para o caderno de desenho, dá play, assiste a aula, pausa e passa para o caderno de desenho. Se quiserem, podem fotografar e enviar essas imagens do caderno de desenho desse treinamento, desse rascunho, para eu dar uma olhada para ver o andamento e desenvolvimento de vocês. Vamos lá? Vamos rever aqui essa questão de reflexão de ponto com relação a um eixo. Essa linha em vermelho, essa linha reta, é o eixo. Pode ser uma reta qualquer, pode ser R, S, não importa. É uma linha reta. Aqui nós temos o ponto A, ponto B e o ponto C que pertence à reta de eixo. Então, como que é a técnica mesmo? O que a gente precisa é traçar aqui. A gente vai utilizar o esquadro, tá? Vamos pegar o esquadro, vamos colocar a posição aqui do ângulo reto do esquadro, ó. Reto, 90 graus, né? Vou colocar até o transferidor aqui em cima para vocês verem, ó. Olha lá o ângulo de 90 graus, né? Então, aqui é 90 graus. Eu vou colocar sob a reta e vou escorregar até chegar ao ponto. Vou escorregar em cima dessa linha reta de eixo, tá? Posicionei com ponto, eu vou traçar a linha reta aqui até chegar do outro lado. Vou usar, então, meu lápis e vou traçar a linha reta aqui no esquadro, tá? Olha lá. Vocês vão usar o esquadro para traçar, tá? Aqui eu estou utilizando o PowerPoint para construir, mas vocês vão utilizar os instrumentos corretamente, certo? Então, essa linha verde aqui faz de conta que é o lápis que você está traçando. Aí, terminou aqui na linha, não tem mais nada aqui do outro lado para você traçar. Então, você vai pegar o seu esquadro ou a sua régua e levar lá para o outro lado e esticar a linha. Essa linha de verde aqui, ó, é a linha de construção. Você tem que continuar fazendo a linha até do outro lado, tá bom? Terminou? Agora sim você vai pegar a régua ou o seu compasso. Vou usar a régua, ó. Vou medir quanto que tem do ponto B até o encontro dessa linha guia que eu acabei de fazer, linha de construção verde, o encontro dela com o eixo. De novo, no encontro, na interseção do eixo vermelho com a linha de construção verde, eu tenho um pontinho aqui, eu vou botar 1. A partir daqui, eu vou contar do ponto 1 até o ponto B, vai ter uma medida e eu vou jogar essa medida para o outro lado também. Marquei aqui o ponto, vou chamar de 1. Vou medir do ponto 1 até o ponto B. Aqui no caso tem 9 milímetros. E vou jogar a medida para o outro lado com a régua. Vou marcar aqui os 9 milímetros. Ponto B'. Toda vez que a gente criar a imagem do outro lado, a gente vai chamar ele de linha, o ponto. Peguei a medida do ponto B até o ponto 1, que é 9 milímetros, e coloquei do outro lado, do ponto 1 até 9 milímetros, e marquei o ponto B'. B' é o resultado da transformação da reflexão, né? Então, todos os resultados, o nome do ponto vai vir com essa haste. Se o ponto A é o elemento da transformação, é o ponto que vai ser transformado, quando ele é transformado, ele vai me resultar na mesma coisa, no mesmo ponto A. Porém, existem características da transformação, né? Ele não vai ser totalmente igual. Então, a gente vai colocar um apóstrofe. Vai dizer que é a linha.
Se eu fizer outra transformação desse ponto A', ele vai me dar o ponto A, 2 linhas, tá bom? Então, eu tenho uma imagem original que foi transformada, me deu uma segunda imagem, e nesse caso eu transformei de novo e me deu uma terceira imagem, tá? Tenham esse conceito de transformação em resultado. Guardem isso na cabeça. Agora eu vou tirar a régua e aqui já está o resultado. Eu posso apagar o restante da linha auxiliar. Eu vou deixar essa linha auxiliar tracejada. Muito bem. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para os outros pontos. Posicionei os quadros na reta do eixo. Vou arrastando sobre a linha do eixo até encostar no ponto. Posicionei. Vou pegar o lápis e traçar a minha reta até chegar do outro lado, né? Então, vou fazer o ponto 2 aqui, porque o 1 já está aqui. Mesmo sendo A, B, C, eu iniciei pelo ponto B, não tem problema, tá? Então, você faz aí a numeração de acordo com o que você começou a desenhar. Então, isso aí não vai ter problema nenhum. Então, vou puxar aqui, ó, até a reta. Vou marcar o ponto número 2. Marquei o ponto 2. Agora eu vou tirar o esquadro e vou esticar a reta de auxílio. Posicionei novamente e vou passar o lápis aqui numa medida, um tamanho maior do que esse pedaço do A até o 2. Fiz a reta. Vou tirar o esquadro e pegar a régua. Vou usar a medida do ponto A até o ponto 2 e jogar para o outro lado. Se eu tenho 2 centímetros, basta marcar mais 2 do outro lado. A linha. Vou tirar aqui a régua para vocês verem. Então, tá marcado, ó, ponto A, ponto B. Vamos ver o caso do ponto C, que é um pouquinho diferente. O ponto C, ele já está no eixo. Então, qual é a distância do ponto C até o eixo? Nenhuma, é zero. É zero aqui, ó. O ponto C está em cima do eixo. Então, o nosso resultado da transformação vai ser no mesmo lugar, porque é zero de medida. Então, eu tenho aqui o ponto C também, C', que como esses pontos são coincidentes, eu posso escrever assim, que C coincidente com C', tá bom? Dessa forma. Então, são casos diferentes. Casos em que eu tenho uma medida para ser transformada e caso que não tem medida. E agora, gente, como faríamos com esse eixo inclinado na diagonal? Continua a mesma coisa, tá? Vocês vão pegar os quadros e vão posicionar formando o ângulo de 90 graus sob o eixo. Então, eu vou colocar os meus 90 graus aqui em cima direitinho. Posicionei e vou arrastar aqui em cima até chegar ao ponto A, tá? Mantém. Vou pegar o meu lápis e vou traçar linha auxiliar. Traçar até achar o ponto 1 aqui. Aqui está meu ponto 1. Aqui, ó, nessa interseção é o ponto 1. Beleza? Pega os quadros e continua fazendo a linha do outro lado ou vai direto com a régua. Agora é só utilizar a régua para colocar a medida certinha. Ver a medida do ponto A até o ponto 1. No meu caso está dando 2 centímetros. Você vai jogar para o outro lado. E vai marcar o ponto A'. Ponto B, esquadra 90 graus, traça a linha. Marca o ponto 2 aqui no eixo. Ponto 2. Agora a gente vai pegar, pode ser com a régua ou com o próprio esquadro, e vai esticar essa linha e vai jogar a medida para o outro lado. No meu caso, a medida está dando 1,5. 1,5. Então, eu vou contar 1 centímetro, 1,5 e vou marcar ponto B', que é o resultado da transformação. Tá aí. Simples assim, tá, gente? Vamos supor que ponto A e ponto B formem um segmento AB. Essa forma aqui.
a gente vai pegar o ponto A e o ponto B do outro lado e vai unir, que assim nós teremos o nosso segmento A', B'. Se esse segmento se chamasse, por exemplo, A, aqui do outro lado seria A', tá bom? Então, daqui a gente já consegue montar um polígono, uma linha poligonal fechada, uma linha poligonal aberta, dentre muitas outras figuras. Agora eu vou mostrar para vocês uma dupla transformação. Eu vou pegar o que está aqui, vou colocar outro eixo e vou fazer uma segunda transformação. Teremos uma segunda imagem resultante. Nesse caso agora nós temos a primeira transformação feita através do eixo H. E agora nós vamos fazer a transformação do resultado da primeira proposta através do eixo L. Nós vamos transformar o ponto A' e o ponto B'. Coloco o meu esquadro na reta, formando 90 graus e vou arrastando até chegar ao ponto que eu quero fazer a transformação. Agora vamos traçar a linha de auxílio. Agora é de azul claro, para não confundir. Vou colocar um ponto 3 pela sequência. Esse é o terceiro que eu estou desenhando. Coloquei ponto 3, vou reposicionar para trazer ele para o outro lado e vou esticar a linha até chegar do outro lado. Tiro o meu esquadro, agora eu pego a régua para medir ou posso usar direto o compasso. Então, vamos ver, do ponto A' até o ponto 3, quantos centímetros eu tenho. E vou marcar do outro lado também. Esse aqui é 2 centímetros, vou marcar o A duas linhas do outro lado. Aqui tem 1,9, eu vou marcar do outro lado também 1,9. Vai ser o ponto A duas linhas. A duas linhas. Então, esse é o resultado da segunda transformação. Para transformar o ponto B', coloquei meu esquadro já na posição em cima da reta, que é eixo, e vou posicionando até chegar no ponto B. Chegou lá no ponto B', eu vou traçar a reta auxiliar e marcar o ponto 4 na reta de eixo. Tracei, vou marcar o ponto 4, vou pegar agora a régua. Já vou fazer logo com a medida, esticando a linha. Já verifiquei que tem 4,5 centímetros desse lado, vou fazer a mesma coisa e colocar a medida do outro lado. 4,5 e vou marcar o meu ponto B duas linhas. B duas linhas. Então, aqui a gente tem o resultado da transformação, da segunda transformação. Vamos ver se fosse o segmento de reta AB lá do início, transformado para o segmento A', B' e para o segmento A' duas linhas, B' duas linhas. Tá aí o segmento AB, o resultado A', B'. E agora o resultado da segunda transformação, A duas linhas, B duas linhas. Então, esse é o nosso resultado, tá bom? Essa técnica dá para fazer com mais outros eixos, dá para fazer polígono, circunferência, é sempre a mesma forma. Agora a gente vai resolver umas questões problemas. Na questão problema, ponto é uma referência de lugar, local. Segmento, reta, vai ser associado a algum objeto que tenha a mesma forma, que seja longitudinal, por exemplo, o tronco de uma árvore, meio fio, a faixa que divide uma estrada. Então, vocês vão pensando e relacionando os entes geométricos aos objetos reais do dia a dia para conseguir chegar ao resultado dos probleminhas. Aguardo os exercícios de vocês, tá bom?
Aqui ensina como você vai utilizar o aplicativo. Para construir um ponto qualquer, você vai clicar na tela e você só pode colocar um ponto na interseção das linhas, porque a interseção das linhas são pontos. Para construir um segmento de linha, você só precisa arrastar de uma extremidade até a outra e você tem a linha.